baixa dos sapateiros, encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Ouviu falar, nunca ouviu essa música, não? É de um cantor famoso. A influência europeia, sobretudo portuguesa e também a africana, são marcantes na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, e que foi a primeira capital do Brasil, quando o país ainda era uma colônia de Portugal, entre os séculos XVI e XVIII. Salvador é uma cidade que tem uma história muito bonita. É uma cidade afetiva e afetuosa. Eu gosto de Salvador, me sinto bem aqui dentro. E revela muito o nosso país, né? Porque o começo da gente foi aqui, né? Salvador está muito carente ainda na área de educação. Para mim, é a base de tudo numa cidade, e principalmente Salvador. Nós trabalhamos num bairro que é considerado um bairro perigoso. O bairro da Boca do Rio é propriamente uma invasão. Ele foi uma área de terra que tinha muitas lagoas, que as lavadeiras lavavam roupa, e elas mesmas, essas pessoas, iam aterrando e construindo suas casas. Então, ele é um bairro sem nenhum planejamento. De uma rua para outra, às vezes, é um espaço de uma porta, porque eles foram construindo à proporção que foram se apossando das terras. Não conhecia o bairro da Boca do Rio. E quando eu recebi referências, é um lugar perigoso, você não pode andar tal hora, e a escola ficava assim um pouco num local de situação de risco, né? Mas nunca aconteceu nada. Então, assim, é uma comunidade que tem suas dificuldades pela violência. Mas, assim, na nossa escola, é uma escola que, apesar de todos esses problemas, nós não temos muito essa dificuldade, né, de lidar com a comunidade nesse sentido. É no bairro da Boca do Rio que está localizada a escola Susana Wesley, uma escola de ensino fundamental que vai do 1º ao 5º ano, com cerca de 500 alunos. O objetivo da escola, fundamentalmente, é trabalhar as crianças nas suas necessidades individuais. Então, isso nós fazemos em todas as áreas. Na área da leitura, na sua área pessoal também, nós trabalhamos as questões familiares, as questões deles emocionais, as questões de agressividade, as questões de timidez. Tem algumas crianças com timidez profunda que às vezes não falam nem na sala com os colegas ou com os professores. Nós trabalhamos tudo isso deles. O educador tem que ter esse olhar, né? A gente não pode ver aquele montante de alunos na sala, mas sabendo que aquele montante de alunos, cada um traz a sua história, cada um tem a sua identidade. Tinha crianças que não conseguiam compreender os números. A professora trabalhava, fazia atividades, mas na sala ela não conseguia se desenvolver. Olha, se trabalhar com essa criança, quando eu sento sozinha, a professora da sala, quando eu sento sozinha com essa criança, ela faz as coisas. Mas no grupo ela não consegue se desenvolver. Adriano queria só brincar. Conversava com ele, Adriano, matemática, tem que estudar matemática. Para poder hoje em dia você se formar, você tem que ter matemática. Ele sempre falava para mim que estava com faculdade de matemática. Eu falava a ele que a Pro ia ajudar ele. Foi muito difícil, não é fácil não. Então, eu observo que essa dificuldade da escrita da matemática, em lidar na matemática da maneira escolar, ainda que a gente busque a forma mais prática deles fazerem isso, eles demonstram uma resistência, uma dificuldade. Porque a criança que tem dificuldade de matemática, a gente descobre imediatamente, porque hoje a matemática é trabalhada muito através de situação-problema, não é? Então, quando você dá uma situação-problema, e nesse momento você identifica que a criança não compreendeu, não interpretou e não soube resolver o problema. Então, aquela criança, às vezes, a professora percebe as duas coisas. A questão dela de interpretação, que vai até a questão do português, da linguagem, e a questão do cálculo mental, né? E, às vezes, até a maturidade. Na sala tem muita pessoa, não escuta direito as professoras. Há um momento em sala de aula, no início do ano, onde nós propomos algumas atividades diagnósticas.
E nessas atividades diagnósticas e na rotina da sala de aula, né, do dia a dia, vão sendo observados esses alunos. Então, a gente aí faz, o professor nos diz, olha, João ou Maria, quaisquer os alunos que observem que tem um pouco mais de dificuldade, aí a gente faz esse resgate lá no projeto. O projeto se chama Aprendendo a Lidar com a Matemática, idealizado pela diretora Zezé e pela professora Ana Sueli, em 2008. Desde então, com o auxílio de outras professoras dedicadas ao projeto, os alunos com dificuldade em matemática são identificados e passam a receber uma atenção mais individualizada. Através de jogos e atividades divertidas, os conteúdos de matemática vão sendo reforçados entre esses alunos, buscando equipará-los com o nível do restante da turma. O projeto conta com uma sala de uso exclusivo e inteiramente decorada com temas matemáticos. É onde os grupos de alunos se reúnem e ficam guardados os jogos e materiais usados nas atividades. A matemática é difícil para todo mundo, né? Geralmente as pessoas têm a matemática como aquele bicho-papão. E aí nós quisemos mostrar a eles que a matemática era uma coisa fácil, que eles podiam lidar com ela. O que é lidar? É você manipular, você utilizar, você brincar com ela. Então, lidar com a matemática é a forma como a gente trabalha no projeto para que eles sintam a matemática uma coisa palpável. Cada dia eu fico pensando assim, o que eu posso fazer hoje de diferente? O que eu posso estar inovando? Vejo um joguinho, vejo uma atividade, vejo algo da rua, vejo algum objeto diferente. Por que não levar para a escola? De repente isso já pode fazer alguma coisa, já pode ser algo diferente para estar trabalhando com os alunos. Adriano, ele melhorou depois que ele entrou no projeto. Esse projeto dava arte para ele fazer leitura, as provas, fazer a leitura com ele, fazer a conta com ele, conta feita num papel para ele saber qual é os números, pintar, isso tudo. O bicho-papão acabou. Agora a gente vai ter um outro olhar para essa matemática. Então, como o olhar é individualizado e a gente vai trabalhar questões específicas de cada um, tem que ser um grupo pequeno. Então, o trabalho realmente é de corpo a corpo. Então, nós trabalhamos aqui com um grupo de 4 a 6 alunos. Mais do que isso é inviável, porque as intervenções vão deixar de ser personalizadas. A gente tem uma quantidade de horários por sala. Então, no caso, geralmente 2, 3 vezes na semana, a depender do grupo que a gente observe. E assim, nós trabalhamos do 3º ao 5º ano. Então, há uma variedade de idades também e de jogos e atividades específicas para cada um. Tipo assim, o projeto, a gente estuda no projeto, na mesma hora a gente brinca. Tipo assim, uma coisa misturada. É bom um projeto que a gente aprende brincando. Não existe criança sem um lúdico. A criança pode ter a vida mais difícil, passar por problemas mais difíceis, mas o lúdico é a da vida da criança, não é? E a criança, ela tem uma forma específica de ver o mundo que é diferente de nós adultos. Nós, quando pensamos nos jogos, pensamos justamente dessa questão da cor, do movimento, da ludicidade, da curiosidade. Os jogos que eu já joguei agora nesse começo foi a vareta e o baralho. Vareta também é bom. Por causa dos números que eu escuto. Bingo é legal. Muito legal, como um baralho. A gente brinca fazendo as contas, dominó. Se Bruna precisar de ajuda, com um baralho simples, joguinho, você pode trabalhar a sequência numérica, você pode trabalhar a ordem crescente e decrescente, números pares, números ímpares, adição, você pode trabalhar a multiplicação, reversibilidade, envolvendo até a questão da divisão. Então, um simples jogo desse. Então, a gente vê o efeito desse jogo na prática. Funcionou, não funcionou. Eu jogo
pego o jogo, faço as contas, tipo, pega a vareta. O pega-varetas matemático não difere muito do jogo tradicional. O objetivo é retirar as varetas uma a uma, sem mexer nenhuma outra. Cada cor de vareta equivale a uma pontuação específica. Ao final, os alunos irão fazer as contas necessárias para estabelecer o placar. Adriano, quantas varetas amarelas? 3. 3 varetas? Deu 15. 3 varetas amarelas, né? Qual é o valor de cada vareta? 5. 5. O valor é 5, certo? Adriano pegou 3 varetas amarelas, não é isso? E cada vareta tinha a pontuação de 5. Como foi que ele fez? 5 mais 5 mais 5? 15. Pois é, e o nome dessa operação é adição. Bem, Henrique disse que sabe uma maneira para a gente calcular mais rápido do que ficar 5 mais 5 mais 5. Qual é? A de vezes. De vezes. Então, como é que eu faço? Se foram 3 varetas, como é que eu vou fazer? 3 vezes 5. 3 vezes? 3 vezes 5. Deu 15. Deu? Certo. Então, às vezes, o jogo é um meio, uma ferramenta importantíssima, porque é o mundo da criança, é o lúdico que faz parte. A gente não separa lúdico e criança, porque o lúdico é a criança é o lúdico, e a matemática tem que ter esse momento lúdico. A gente procura aqui na nossa escola ver assim, coisas da prática deles, da vivência deles, da história deles, da realidade deles, do bairro da Boca do Rio, trazendo isso para o nosso projeto, trazendo isso para a sala de aula, trazendo isso para a realidade deles. Quando nós trabalhamos com medidas, a gente vai nas salas, a gente vai fazer o trabalho de medição. Quando a gente trabalha a quantidade, quantos alunos tem por sala, né? Nós vamos quantificar isso. Nós, professores, precisamos usar criatividade, né? Sempre bem-vindo. 14 vermelhos, vamos chegar lá. 14 vermelhos. A escola pública, às vezes, não tem um recurso para comprar tal jogo. A professora quer um jogo específico para trabalhar com determinado conteúdo. Mas nós não temos na escola, nem temos esse recurso nas nossas mãos para comprar. Então, o que é que nós fazemos? Vamos criar com o que nós temos na escola. Às vezes, trazemos de casa o jornal, a revista, por exemplo, aqueles folhetos que entregam em supermercado com as ofertas do dia. Elas fazem ali, muitas vezes, elas recortam e constroem um armazém, um mercadinho. Eles negociam com aquilo ali, como se estivesse comprando o arroz, o feijão. Ali eles também já têm o valor, aí eles já colocam, já fazem o cálculo. Se a gente tem os materiais concretos, por que não usar? Por que não usar um pote de margarina que já não serve mais e fazer alguma coisa com isso? Por que não usar um papelão? Por que não usar as tampinhas? Se eu não tenho material dourado na minha escola, eu vou utilizar tampinhas, de repente, por cores, né? Para ser a quantidade. De repente, fazer barras com tampas de margarina. Então, a gente tem que utilizar mesmo esses materiais concretos, esses materiais de sucata, para nos dar subsídio para a gente poder enriquecer o nosso trabalho. Então, nós utilizamos o jogo como uma ferramenta para conseguir o objetivo, que é para fazer aquela criança aprender. Compreender, não é só aprender, é aprender, porque tem criança que constrói os números, mas ela não compreende o número. Então, ela tem que ter a compreensão como se dá o número, essa construção de números. É a compreensão, e é o que eu quero aqui, que ela compreenda. Eles gostam de entrar no projeto, porque esse é um momento deles. É um momento também, como se fosse assim, aqui eu estou podendo errar. De repente, num grupo maior, até nós adultos temos essa dificuldade, né? A gente está num grupo maior, a gente se vê assim, poxa, a minha dificuldade de na hora estar falando e um vem e critica. Lá não, há um aconchego desse grupo. Então, eles se conhecem, eles conversam, eles trocam essas informações, um ajuda o outro. Então, isso também é um ponto, assim, importante do projeto, do nosso trabalho. E o mais interessante é que quando as crianças vão para um projeto desse, que sana a sua dificuldade, que ele cresce como aluno, que ele cresce como criança, que ele se desenvolve, até a fisionomia, a aparência muda.
porque é como se ele tivesse ganho alguma coisa, sabe? Ele construiu alguma coisa, o seu próprio saber, ele aprendeu aquilo. É muito gratificante. Esses projetos todos têm a finalidade da gente assistir a criança da escola pública como uma criança da escola particular. Uma mãe, quando o seu filho tem dificuldade de ser alfabetizado, qual é o primeiro recurso dela? Encaminhá-lo para uma psicopedagoga, para tentar resolver aquelas questões de ordem pessoal e emocional da criança, que está associada à questão da aprendizagem. E aí descobrimos que as professoras daqui têm, além da graduação, a especialização em várias áreas, inclusive psicopedagogia, psicomotricidade, professoras formadas em português, professoras formadas em linguagem, professoras formadas em matemática. E aí nós juntamos, não é, o útil ao agradável, o necessário ao que é preciso ser feito. Então, assim, o projeto, ele foi se fortalecendo dentro da escola, os pais foram vendo as respostas que os projetos foram dando e isso foi tomando a proporção, chegou até na mídia escrita, o projeto de matemática, e aí a própria Secretaria de Educação passa a ter um olhar diferente por aquela escola, está vendo que esse projeto está dando resultado, então vão facilitando a vida desse professor, dessa escola, desse gestor. Vai dando essa contrapartida de o professor não ficar em sala e ficar num projeto. Se eu estivesse em sala de aula, eu estaria dividida em várias disciplinas, eu estaria dividida em várias atividades de leitura, de escrita, de dar conta de boletim, de dar conta. É muito importante eu ter esse tempo exclusivo no projeto. Então, eu vivo para o projeto, eu vivo para pesquisar na área da matemática. Claro que não vou ter uma preocupação só com a matemática, que hoje você não trabalha a matemática individual, está na história, está na geografia, está na linguagem, está na escrita, mas é muito importante ter esse tempo. Para mim é muito orgulho. É um orgulho porque lá é uma escola muito boa, uma escola bonita, ensina bem, bem organizada. E tem brincadeira, tem atividade para fazer, fora as aulas, projetos, essas coisas, dança, arte. Então, assim, vale a pena implantar esse projeto em qualquer escola do Brasil, porque, assim, é muito rico, é muito, assim, específico, o trabalho é muito específico, o trabalho é muito corpo a corpo e nossas crianças precisam disso, precisam desse momento de escuta, precisam desse trabalho, assim, de resgatar essa estima desse aluno chegar com a outra postura na sala de aula. E nada que a gente diga assim, poxa, vai ter um custo, é algo muito caro, não. São os jogos, são brincadeiras, que nada, assim, de absurdo, são custos baixos. Basta ter assim um espaço, um cantinho, se não tem uma mesa redonda, vamos trabalhar numa rodinha no chão, né? Não temos recursos, vamos utilizar um jornal para fazer as varetas, né? A gente pode utilizar o jornal, não temos o baralho, vamos confeccionar esse baralho. Então, assim, não temos um dominó, vamos montar as peças com papelão. Eu acho que vale a pena. Acho não, eu tenho certeza. Se os colegas, de fato, e os gestores nas suas escolas puderem abrir um espaço, que o professor tenha esse espaço na sua escola, com o seu gestor, com os seus colegas, de pensar, a gente funcionou lá na Bahia, funcionou em Salvador. Vamos ver se a gente também pode, de repente a gente também consegue aqui. Por que não, né? Um projeto tão rico como esse. A direção aqui é ótima, entendeu?
Na Redondeza aqui é o melhor colégio que tem. Então, se dependesse de mim, meus filhos saíam daqui já formados, diretamente para a faculdade. Vou sentir saudade dessa escola maravilhosa, que você vai para outra escola e menino só quer saber de brigar, espancar os outros, xingar os outros de bullying, essas coisas. Eu vou, porque tem muitos professores ótimos, como a Prona Sueli, e ela é muito boa e ensina a gente direito, e por isso que eu vou sentir muita falta daqueles colégios. Da diretora, da Pro. Ela é uma diretora muito boa que reclama com a gente, mas na hora de brincar, ela brinca com a gente. Ela é muito bacana, legal, maravilhosa. Tem vezes que ela reclama com a gente, mas a gente obedece ela. Eles sabem que eles são respeitados. E é isso que eu faço questão. Eu digo sempre a todos aqui, de professor a funcionário, aqui, essa escola é deles. Eu digo, se não existissem eles, para que nós estaríamos aqui recebendo nossos salários? Então, nós trabalhamos para eles. Então, eles em primeiro lugar sempre. Olha, nós esperamos, eu digo assim, nós, representando até todas as colegas, o melhor, né? A gente, assim, procura, diante de todas as adversidades que nós vivenciamos aqui, histórias muito tristes, histórias, assim, que nos comovem, histórias que a gente fica, assim, muito chateado, até se questionando por que acontece com tais crianças, com outras não, mas acontece, né? Essa nossa sociedade que a gente tem, uns têm muitos, outros não têm nada. Mas o nosso carinho, o nosso, assim, de lá do coração que a gente quer, de fato, é ter esse cidadão, é ter esse aluno que ele possa, para a vida lá, saber que ele passou por aquela escola e que de algo ficou de proveito para ele, né? Que aqueles conhecimentos não foram do vazio, não foram para nada. Ele vai levar para a vida dele, né? Se ele for trabalhar numa oficina, se ele for trabalhar vendendo picolé na hora de um troco, né? Que ele leve isso para a vida, mas também dá um troco honesto. Não é saber só a operação na hora, mas também a ter honestidade. Então, esse valor também a gente quer constituir. Diretora Zezé, eu te amo do fundo do meu coração. Eu desejo tudo de bom para a senhora. Eu desejo paz e amor. Pro Zezé, linda por dentro e por fora. Você já pensou você ouvir que você é linda por dentro e por fora? É maravilhoso, né? A escola da Zezé é a melhor. E ele tem uns que dizem assim, Pro Zezé, você é a dona dessa escola? Eu disse, não, a escola é sua, não é minha, é nossa. Eu sou a diretora. E eles têm o maior orgulho.